Agora, deixa eu aproveitar e falar uma coisa para você de casa. A gente, quando pensa que as emoções só trazem alegria no coração da gente, a gente está bem enganado. Estava eu com o doutor Gataz aqui conversando sobre isso. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Correria de sexta-feira, dia desamerado, chuva, estresse. Então, quando a gente fala na saúde do coração, a gente pensa o quê? Só em momentos chatos, tristeza que afeta o coração. Mas todas as emoções afetam o coração da gente, mesmo as positivas, né? Mesmo as positivas. E quando eu coloquei no meu site que eu vinha hoje conversar sobre os problemas amorosos e o coração, na verdade uma paciente minha falou, mas não, e a parte boa do coração? Né? Então, na verdade, é uma boa lembrança também, porque qualquer adrenalina que você tiver, positiva ou negativa, vai alterar o teu coração, vai alterar a tua pressão. Então, eu acho que é interessante saber que a adrenalina tem, eu acho que a adrenalina boa e a ruim. Quer dizer, tem a medida da adrenalina que pode ser positiva e passou disso, ela começa a ser prejudicial, Sim. né? O que é a primeira coisa que as pessoas sentem pela adrenalina é a taquicardia, que é o coração acelerado, né? Então, por exemplo, eu vim correndo para chegar aqui e tal, não sei o que, o meu coração acelerou. Eu tive um ataque cardíaco. Momentânea. Que agora a gente está aqui conversando, já começa a baixar. Mas, por exemplo, o fato de eu estar aqui exposto, conversando com todo mundo, me faz ficar um pouco mais taquicárdico, né? Isso daí não é problema. A minha pressão vai estar um pouco mais alta. Mas se eu sou uma pessoa que tem tendência para hipertensão, ela não vai ficar um pouco mais alta, ela vai ficar muito mais alta. E aí que começa a trazer prejuízo para o corpo. A gente tem alguns mitos e verdades, vamos para eles, porque assim a gente começa a entender direitinho, ó. Sentimentos intensos não refletem em nossa saúde. Quer dizer, isso daí é um mito, né? Uma das coisas que mais envolve isso aqui é a depressão. E a depressão, ela é um fator de risco para a pessoa até infartar. Até para infartar? Até para infartar. Entra, porque a química negativa que ocorre disso daí está relacionado... A gente tem uma maior incidência de infarto com pessoas depressivas. Não sabia disso, não. Então é importante. Se a pessoa tem uma certa tendência familiar, hereditária, a sofrer de infarto, você tem aquelas várias coisas que preenchem, colesterol, cigarro, obesidade, hipertensão, mas você tem os agravantes, por exemplo, o sedentarismo, a depressão, a ansiedade. Também, né? Bom, mais um, mito ou verdade? Quando o estresse é elevado, nosso corpo libera grande quantidade de hormônios. Exatamente. Tem uma situação que eu até trouxe alguma imagem para depois a gente falar, é uma verdade. E tem um caso que parece um infarto, na verdade acaba ocorrendo um infarto, e o motivo desencadeante está aqui. É a síndrome do coração partido. Mas o que é a síndrome do coração partido? A pessoa... Não é que a pessoa foi largada pelo namorado, pelo marido... Você sabe que só depois de preparar para vir conversar com você, que a gente já conversou uma vez, muito tempo atrás, sobre isso. Uns 10 anos. Que foi quando, na época, tinha só 20 casos documentados. Hoje tem 200 casos documentados 200? no mundo. Mas mesmo assim... É muito pouco. Você acha pouco? 200 casos de infarto do coração partido no mundo. Mas não tinha mais problemas associados? O que acontece aqui? Aqui foi o seguinte, você pega um paciente que chega com dor no peito, faz o cateterismo, está com as coronárias normais, que normalmente é a coronária entupida que vai levar ao infarto. A pessoa tem um infarto, as enzimas cardíacas relacionadas ao infarto estão aumentadas, e aí quando você vai ver, ela teve uma descarga de adrenalina muito grande. E o infarto foi por isso? Por isso. Ele levou, na verdade, o coração... Aqui está mostrando o seguinte, aquele lado é um coração normal. O vermelhinho é onde está o ventrículo esquerdo, que bombeia sangue para o corpo inteiro. Acontece que a parede fica fina, ela não se mexe. Ela não se mexe. Então, aí, igualzinho, você faz um ecocardiograma, o coração está mais fraco, está com a parede do ventrículo esquerdo paralisada. Mas não tem artéria nenhuma entupida. E não tem artéria entupida. E sabe qual que é o outro lado? Depois de 15 dias, a recuperação, em geral, é total. Então, mas como se fosse um grande susto para o coração. Ah, mas que susto, hein? Mas e se acontece de novo, e aí o susto é tão grande que o coração... Não tem documentação de casos repetidos de síndrome do coração partido. Mas, por exemplo, o que é interessante aqui, até porque o nome chama coração partido, eu pensava que era por causa do estresse, né? Na verdade, o que eu li, uma das informações é que, como esse lado se mexe direitinho e o outro lado é meio paradão, parece que o coração está quebrado.
Então Ele a tá imagem, capenga, né? a imagem dele é que como se ele tivesse partido. Essa foi uma das informações que eu li. E na maior parte das vezes não traz Não traz consequência não. nenhuma? Quase na totalidade a recuperação é total e não deixa sequela. E o que essas pessoas, essas 200 pessoas no mundo têm em comum? Então, não é o que foi mais interessante, por exemplo, assim, foram que a primeira vez que a gente falou de síndrome do coração partido, eu me lembro de ocorrências naqueles 20 primeiros casos de pessoas que tinham perdido o ente querido. Ah, então alguém muito Morreu próximo a esposa, morreu o esposo e logo depois vê um quadro com uma dor no peito, vai para o hospital, faz aquelas enzimas cardíacas, a pessoa está infartando, aí vai, não tem coronária entupida. O que é isso, tal? Depois de 15 dias o coração volta a movimentar normal, não fica nada. Ninguém entende nada. Só que deve ter muito mais casos que esses 200 que passam lá e que a gente não consegue documentar que é uma síndrome do coração partido. Outra coisa que eu lembro que foi documentado, quem teve as primeiras ocorrências desse quadro foi lá no Japão, foi no Japão. E um dos casos que eu lembro que o relato era de que a pessoa chegou em casa, uma festa surpresa, aquele susto, aquela adrenalina do bem, gerou um quadro de coração partido. Então não só a morte. Não é só Já coisa pensou ruim. a pessoa ganhar na Mega Sena acumulada de 64 milhões? Mas tem. Isso acontece, tem. mas aí às vezes o infarto até é fulminante. Jogo do Corinthians e São Paulo, uma vez eu estava de plantão ainda, dava plantão, mas chegou, corintiano, São Paulino, infartado, por quê? Tanto quem ganhou, quem perdeu, infartou. Porque foi um estresse absurdo, Foi um estresse absurdo. Né? Mas é lógico, Vou mostrar. que a gente só lembrar que uma artéria totalmente aberta, isso aqui é para mostrar uma artéria, por exemplo, coronária, artéria do coração. Tá. Uma artéria totalmente... Onde é que a gente está? Aqui. Então, uma artéria totalmente desobstruída não fecha da noite para o dia. Só se ela tiver... Se ele já tiver com essa situação, aí pré-infarto, aí o estresse gera uma fabricação de um coágulo que vai fechar e vai dar o infarto. A não ser, como você disse, nessa síndrome do coração que aí partido. é uma outra situação. É uma outra situação de adrenalina, né? De adrenalina. Tá. Tem o nome de síndrome adrenérgica, tem o nome de síndrome não sei o quê, e tem Takotsubo, que é outro nome que leva porque foi lá no Japão que descobriram essa síndrome. Interessante. Interessante. Bom, muito interessante. Espero que a gente não passe por isso, mas é interessante. Vamos ver uma pergunta de telespectador que chegou, da Laura Espíndola, de Santana do Parnaíba. Uma nova paixão pode contribuir de maneira saudável para o organismo? É possível contribuir com a cura de alguma doença? Então, aqui a gente está falando, talvez não paixão, mas assim, tem várias coisas que aumentam a nossa imunidade. Por exemplo, quando eu faço atividade física, eu consigo melhorar os níveis de anticorpos do meu corpo. Se eu faço muita atividade física, esses níveis acabam caindo e a pessoa fica doente mais fácil. Então aqui, uma situação positiva, boa, emocional, contribui realmente para a tua imunidade. Então, por exemplo, aquela coisa que você pega uma pessoa que fica deprimida, aparecem as doenças nela, porque o emocional faz com que caia a imunidade. Mas a então, felicidade faz a pessoa se sentir melhor, assim, mais feliz? É aquela hora que eu falei que eu ia pesquisar, quando a parte boa do coração. E tem um pouco a ver com essa imunidade. Eu acho que é só isso que ela está perguntando. Agora, falar da cura de alguma doença, quer dizer, aí já contribui, é uma coisa... Kátia. Mas contribui para o corpo, já que a imunidade Sim, para o corpo, aumenta, mas não foi aquilo, né? Então ela contribui, eu diria. Assim como, gente, não só uma nova paixão, né? Às vezes a pessoa se redescobre na vida profissional, né? São momentos bons. Então, momentos positivos. Queria dar o exemplo da atividade física, que vai gerar uma química positiva. Momentos bons te trazem sensações boas e melhoram a tua imunidade, com certeza. O nascimento de uma criança numa família, não é? A família se movimenta muitas vezes de uma forma muito mais positiva do que era antes. Tem muitas situações na família que vai poder realmente também trazer ajudar, isso. Né? Vamos ver mais um mito ou verdade? O coração não muda de formato. Em que situação? Será que é na síndrome do coração partido? Deve ser. Muda. Muda, né? Muda. Acabei de mostrar que ele muda de formato. Agora, talvez porque a gente sempre acha que o coração, ele é aquele bonitinho, né? Não é o coração assim. Ele é nesse formato aqui, é nesse formatinho. Meio esquisito. Então, mas ele muda de formato ao longo da vida para quem tem hipertensão mal controlada, tá?
para quem está muito obeso, para um atleta. O coração de um atleta, ele é grosso, a parede... É muito mais, normalmente, essa parede tem até 10 milímetros, até 1 centímetro. Ah, é? No indivíduo atleta, você tem 12, 13, 14 dos dois lados. Mas isso diferente, traz algum prejuízo? Não. Diferente da doença que leva à morte, que é só a parede que separa os ventrículos, que é o septo, que fica espessado. Aquela miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença grave, congênita, que nessa situação ela tem, vamos dizer, 17, 18 e aqui 10, que é o normal. Outro dia vi um estudo que dizia que aquele atleta que extrapola o limite do seu próprio corpo, ele pode ter consequências severas e irreversíveis no coração. Isso Então, é verdade? tem, Ou questionável também? Não, é assim, é que o coração aguenta bem. Um coração saudável aguenta bem. É que o problema do atleta que a gente coloca aí, hoje em dia tem muita associação de anabolizantes e suplementos, drogas, né, outras coisas. Por exemplo, assim, eu já li, tem uma categoria de atletas que tem mais risco de infarto, mas era a categoria que mais usava anabolizante. E a pessoa não conta, né? Não, mas isso é de competição, hein? Sim, então. Então, assim, é que esse atleta de alto nível, também, para o coração, de um modo geral, os cardiologistas acreditam, porque quando começou a maratona, foi avisar em Atenas que 42,5 km, ele foi o rapaz avisar da vitória da guerra, e quando ele chegou lá, ele morreu. Então, a gente brinca assim, até esse cara que morreu por causa de 42 quilômetros, devia ter doença no coração, porque um indivíduo normal não morre. Não morreria. Não morreria. Quer dizer, ele não sabia que tinha essa doença de coração. Isso daí, então, é história. Mas um coração normal realmente aguenta bem. Agora, junta, ligamento, tendão, músculo, só a gente vê os nossos atletas de alto nível que vão realmente se lesionar. Mas do coração é mais difícil. É difícil. Temos mais uma pergunta de telespectador, vamos ver? Sofia Oliveira de Jundiaí. Por que a paixão faz com que o nosso coração fique tão acelerado que acabamos nos sentindo mal? Volto, doutor Gataz vai dizer por quê. Agora, Sofia Oliveira de Jundiaí perguntou o seguinte, por que a paixão faz com que o nosso coração fique tão acelerado que acabamos nos sentindo mal? Adrenalina. Adrenalina? De modo simples, adrenalina. Uma coisa interessante, quando a pessoa tem queda de pressão arterial ou queda de açúcar, hipoglicemia ou hipotensão, o corpo faz uma descarga de adrenalina para poder fazer o coração bater mais rápido, para a pressão subir e para fabricar glicose. Então, os sintomas, às vezes, que ela refere são os mesmos de uma pessoa que teve queda de pressão e queda de açúcar, que vai ser tremor, taquicardia, às vezes uma palidez e às vezes as mãos frias e suadas. Mas isso não traz consequências negativas para o coração? Não. Isso é normal. É aquela corpo, adrenalina boa, né? Agora, tem gente que tem uma descarga de uma outra química que faz justamente o contrário. Vai fazer o batimento cardíaco cair, a pressão cair e o rosto ficar ruborizado. Tá? Então tem gente que tem a liberação da química contrária à adrenalina e que vai ter as manifestações contrárias da adrenalina. Tá. Vamos ver mais um mito ou mais uma verdade? Que dá dor de barriga. Dá dor de barriga? Essa outra. Essa daí que é o avesso? É o avesso. O contrário? O estresse emocional causa arritmia. Exatamente. Eu já falei, né? Toda vez que chega a conta do cartão de crédito, lá vai meu coração. Plam, 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 Ainda bem que você é cardiologista. Você já logo põe o remédio embaixo da língua. Se melhorar, você sabe que tem que correr para o hospital. Ai, meu Deus do céu. Não tem como. Aliás, depois tem uma lista assim de beijos para mandar tem? hoje. Aí a gente dia manda. dos namorados. Vai esquecer da sua esposa, porque da última vez, bem eu lembro que você pisou na bola. Hoje eu pisei na bola também, ela tá brava comigo, mas tudo bem. Tudo bem? É ano a ano isso? Não é, tudo bem. Ela é boazinha, ela compreende. Mulher, não é tudo bem. Ela finge que tá tudo bem, vai por mim. Eu falei que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Não. Agora, isso te causa estresse. O estresse negativo. Então, eu tenho uma extracíssima taquicardia, que são as arritmias que a gente tem por conta do estresse. Extracístole. Cada vez que o coração bate, tum, é uma sístole, tum. Quando eu tenho uma extracístole, é tum, tum. Eu bato 2 vezes, eu mudo o compasso. E aquela sensação que o coração vai sair pela boca? Isso. Então, tem 2 tipos. Uma sensação contínua e tem a sensação que é de uma só pancada,
parece que deu até vontade de tossir, que é é uma a batida extrasístole. forte. Tá? Ah. Isso tem a ver com o coração, quando ele contrai, ele abre válvulas para poder sair o sangue e outras fecham. Então, às vezes, por ele bater fora do tempo, ele pega o horário errado da válvula fechada e dá essa repercussão. Agora, quando eu corro, por exemplo, nós estamos conversando, nenhum Volta dos dois está quietinho. sentindo o coração. Não. Se eu sair correndo e voltar, eu vou chegar aqui e vou sentir o coração batendo na ponta do coração que fica do lado esquerdo, a ponta, e às vezes eu vou sentir aqui, onde está o arco aórtico. Até dá uma puladinha. Então, mas é que a aorta, cada vez que o coração bate, a aorta faz o movimento. Tanto que quando você pega o pulso, é verdade. você pega o movimento. Então você vê, às vezes, a carótida da pessoa, que é a artéria aqui pulsando, mas é porque você passou a sentir porque está com o movimento mais vigoroso. E daqui a pouco você desacelerou, parou de sentir. Mas tem muita gente que tem uma ansiedade num grau que é como se o corpo de tempo em tempo liberasse uma descarga de adrenalina. Isso não vai também prejudicando? Exatamente, isso prejudica. E, na verdade, tem uma doença que é porque a pessoa tem taquicardia contínua. Então, o coração da pessoa pode dilatar por ela estar em repouso e o coração está batendo rápido. Existe uma doença que o coração, o ponto dele, como se fosse o motor do carro, em vez de estar no 1000 giros, está sempre no 4000 giros. E você tem que fazer um tratamento para reverter esse quadro. Quer dizer, a pessoa está sentada assistindo televisão, de repente começa a Não, tivesse mas correndo. ela é o tempo todo. É o tempo ela inteiro? o tempo todo. Não é oscilante? Taquicardia sinusal incessante é o nome dessa doença. E você tem que bloquear, porque senão isso você pega com criancinha pequena e aí você tem que fazer uma intervenção para modular esse batimento. Mas é uma doença congênita? É. A pessoa já nasce então com isso, é. né? Vamos ver mais um? Mais de 95% dos casos acontecem em mulheres de meia idade. A gente está falando da síndrome do coração partido aqui. Tá. Realmente, coincidentemente, mais uma coisa que você tinha me perguntado, a coincidência desse povo que tem, a maioria é mulher de meia Mulher? idade. E por quê? A síndrome do ninho vazio, essas coisas? Porque alguma coisa tem. Porque na meia-idade, quer dizer, os filhos cresceram, saíram e ela tem mais tempo para ela. Você vê que as mulheres batem o coração em média 70, 80. E nós, homens, batemos a 55, 60. A gente é acelerado. Vocês já são aceleradas, já são nervosas. Qualquer coisinha já sai dando piripaque. Não entende que o marido verdade. chegou tarde ontem à noite e já fica brava. Ele tá tentando limpar a barra Eu já liguei para ela, já fiz a declaração. Já fez declaração, meu amor. Te amo, viu, Ana? Dia dos Mas namorados. você não estava na cirurgia? Não foi era. uma... Ah, não, que Não pena. era. Não, eu não sei mentir. Não era isso, Não deu. era. Mas você sabe que até isso pode gerar uma ansiedade tão grande, porque mulher, vou falar porque eu também sou assim, a gente tem que ficar esperta, se controlando, para a gente não ficar alimentando ansiedade de pensamentos de coisas que a gente não sabe se estão acontecendo ou não. E isso gera uma ansiedade muito grande na grande maior parte das mulheres, né? Qualquer pessoa se submete a esse estresse, pensa muito. Só que existe o quadro patológico, que é onde a pessoa inventa situações. Sim, e acredita, isso acaba sendo prejudicial, patológico e tem que ser medicado quando é exagerado. Então não é assim, ai, tudo bem, eu sou de pensar demais. Tem que ver até onde isso é saudável, onde não é. Exatamente. Então 95% dos casos é com mulheres de meia Né? idade. Fazer o quê? Vocês são muito nervosas, não entendem nada. Ô, Ana, daqui a pouco eu vou ter que entrar em sua defesa. Eu tô boazinha, mas sabe como é mulher, né? Boazinha até a página 3. Eu era até a página 1, eu mudei para 3, já foi uma evolução. Vou ficar quieto. Vamos ver mais um mito ou verdade? A síndrome do coração partido se assemelha ao infarto. Que eu falei, como você igualzinho. disse, igual, né? Igualzinho. Mas sem as consequências, como você diz, negativas, reversível. né? Não, é um infarto que, apesar do coração não se movimentar, o que acontece no infarto verdadeiro, o coração não se move porque morreu o tecido. Sim, e nesse caso aqui não. ele ficou, a gente fala que ele ficou tonto, que ele ficou adormecido. Exatamente, o termo médico também que a gente usa é adormecido. Então não teve aquele prejuízo adormecido. do infarto, Exatamente. né? Que fica necrosado uma parte. Se né? necrosou, não volta mais. Se você tem uma cicatriz num lugar, nunca mais cresce pelo lá. A mesma coisa, quando a fibra do miocárdio cicatriza, ela não contrai. E ali eu vou perder força do coração. Perdendo força do coração, a gente volta onde a gente falou a última vez sobre insuficiência cardíaca. O coração vai dilatar e a pessoa corre riscos. Bom, lembre-se do seguinte.
achando você que é algo positivo ou negativo, vá ao médico, sentiu qualquer diferença, tá batendo demais de coração, você acha que tá batendo de menos, ou ele dá uma batidinha descompensada, não custa pro médico. Então, mas o que acontece é que a gente tem que pensar assim, que nem eu dei o exemplo, se eu entrei correndo aqui, eu estou sentindo meu coração acelerando. Tudo bem, normal. Não, mas é que muitas pessoas começam a achar que é anormal o que é totalmente normal. Fala, doutor, quando eu fico nervoso, meu coração acelera. Eu falei, o meu faz o quê? Entendeu? Senão Também. você tá viva, né? Entendeu? Assim, então, né? assim, então tem situações que você tem que olhar que são muito normais. Também não apavorar com tudo que acontece. Mas também não se desleixar, né? Quer dizer, começou a sentir uma dor, parece dor de estômago, um formigamento no corpo, vai pro médico. Uma das vezes que a gente conversou sobre a arritmia, você falou assim, é super importante. É importante porque ela traz muito sintoma. Mas o mais importante do que a arritmia, do que a sensação, é você, por exemplo, fazer uma prevenção da pressão, do colesterol, porque todo dia eu documento pessoas que chegam hipertensas ou diabéticas já com algum sinal de prejuízo no corpo e eles não sabiam. Por quê? Porque não sentiam nada. E aí o prejuízo já está instalado. Né? Ontem eu atendi um paciente que ele está diabético, a penúltima vez que eu vim aqui eu acho que eu comentei isso. Quando a gente faz diagnóstico de diabetes, às vezes a pessoa já estava diabética há 5 anos. Já teve algum comprometimento muitas vezes. Quando ela vai descobrir. Esse indivíduo ele descobriu, na verdade, o ano passado, mas não ficou bem claro. E diabetes mesmo, não é pré-diabetes. E só foi confirmar comigo agora na consulta de check-up que ele fez. Só que ele já tem sinalização que tem pelo menos 2 anos e meio que ele está diabético. Então, olha isso. Entendeu? Então, assim, a gente só vai saber como? Dosando sangue, medindo pressão, fazer um check-up uma vez por ano com o teu médico. E check-up, gente, não é de gente rica, não. Check-up básico, com esses exames, a gente consegue saber como está o nosso corpo mesmo, né? Hipertensão, função renal. E uma atividade física que é importante, mas antes vá ao médico para saber qual é a sua condição física, para decidir com ele, com o cardiologista, qual atividade vai ser melhor para você, tá? Vou passar o site do Dr. Gataz, lá tem muitas informações. Meu sobrinho ainda não preparou meu site, que ele estava sem computador, não? Mas vai ficar bonito. Ele falou que vai deixar o Edmond, falou que vai fazer agora. Estamos esperando aqui, o computador do Edmond chegou, que ele bom, vai deixar Edmond, pronto. que ótimo. www.drgataz com G-A-T-T-A-S. G-H-A-T-T-A-S.com, não tem o BR. Quer mandar um beijo pra Ana? Aproveita e faz tem que mandar primeiro pra minha mamãe que tá lá em casa, né? Mãe em primeiro lugar, né? É verdade. Segundo lugar é Ana Cristina, meu amor. Fala que ama, meu Deus. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Amor, te amo, tá bom, rapidinho. 15 anos juntos já, né? De casado e tal, não sei o quê. Outra, a Mama Brusqueta, que eu falei com a Mama ontem. E ela tá bem? Tá bem, eu vou mandar um beijo. Eu falei, Mama, você não vai passar o dia dos namorados comigo de novo? Não vai. Não vai, ela tá lá no spa. Então, mas ela tá super bem. Tá bem, tá bem. Deixa eu ver, já foi pra minha Mama, pra Mira. A Mira, minha paixãozinha, minha princesa. Aí agora as secretárias do Instituto do Atleta, a secretária da clínica na Funchal. Eu tenho que mandar um beijo para elas, minhas secretárias, que me aguentam todo dia. Você estava indo tão bem, tinha que lascar tudo no final. No dia dos namorados, tu manda beijo pra secretária, mas tá pedindo pra morrer, né? Que não vão me atender direito, mas se não mandasse beijo pra elas. Próxima vez você me dá um papel e deixa que eu mande um beijo pra ela, mas nunca você no dia dos namorados. Um beijo pra você, Ana. Obrigado. Ele te ama, é que ele é meio bronco, mas ele é boa gente.